depois do nosso programa, prof. Muito boa noite, prezado telespectador. Quinta-feira à noite nós estamos aqui mais uma vez, nesse dia 30 de março de 2023. O ano não passa, ele voa. E na noite de hoje, ao vivo, eu tenho a honra de receber Dirceu Vendramin Lovison, advogado, sócio da Beltrame Perúcio Lovison Advogados, graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direito Tributário pela UX, foi juiz leigo do Juizado Especial Cível na comarca de Nova Prata de 2008 a 2018, assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Vila Flores, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Nova Prata no triênio 2019-2021. Atualmente é julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional gaúcha. Eduardo Mota Calderaro, tabelião e registrador civil designado em André da Rocha, presidente da APAI de Nova Bassano e conselheiro da Federação Estadual das APAIs do Rio Grande do Sul, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Bassano por 2 oportunidades pelo Partido dos Trabalhadores. E a prof. Elaine Casanova. Muito boa noite, prof. Boa noite. Graduada em Língua Portuguesa e Inglesa pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Literatura da Língua Portuguesa, professora de Língua Portuguesa, Inglesa e de Literatura Brasileira, coordenadora pedagógica, vice-diretora e diretora do Instituto Tiradentes. Também foi secretária municipal de Educação. Muito boa noite, meus prezados e minha prezada convidada dessa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A todos os telespectadores, o nosso boa noite, Thiago. E boa noite, colegas. Colegas, alunos? Isso aí. Vejam só, o nosso ponto a ponto também tem um encontro de gerações. E nós vamos começar a nossa rodada semanal de situações e fatos por um campo um tanto quanto incomum, o do futebol. Não é sempre que o futebol é assunto no nosso programa. E o fato não é o resultado do jogo em si, mas a briga e o vexame que ocorreu dentro de campo no Beira-Rio e o fato subsequente aí de imagens de uma pancadaria generalizada que ocorreu após o jogo entre Internacional e Caxias. O que chamou a atenção dessa vez foi um pai que entrou em campo para agredir um jogador com a filha nos braços. No tempo da internet, onde tudo é instantâneo e tudo é ao vivo, acompanhamos atônitos essa realidade. E o que falar sobre esse fato e o que falar sobre mais um caso de violência nos estádios de futebol aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo dessa vez o Internacional. Professora Elaine Casanova. Bom, eu quero deixar bem claro que eu sou colorada, mas não deixo de manifestar a minha indignação pelo que aconteceu em campo. Porque, em primeiro lugar, quem vai a campo para ganhar tem que jogar bem e ganhar. Ou melhor, sempre ganha. Então, isso tem que ter um preparo emocional muito bom para que enfrenta essa realidade. E tudo que é jogo, como é que dizia o Zagallo, você perde ou você ganha, né? Então, você empata. Então, só que tem que ter personalidade suficiente para que não haja essas agressões. Hoje, eu vejo uma situação que parece todo mundo feito de açúcar. Perdeu, o cara zoou um pouquinho do lado, começou a briga entre os jogadores, entre este pai com esta criança, num gesto intolerável. Entrou, diz ele que ele saiu do meio da torcida para salvar a criança, que é uma desculpa boba, só que ele entrou, ele chutou um jornalista e depois tiraram ele de campo para salvar a criança, que a criança que não acontecesse nada com a criança. Eu acho assim intolerável, não dá para admitir isso. E o que vai acontecer com o Internacional? Pelo que eu li, as perspectivas que até 2025 ele vai ter que pagar por esse fato. A torcida invadindo o campo, os jogadores brigando. Os jogadores que brigaram também vão ter parece que 6, 7 jogadores que vão ser julgados, e então tudo eles vão ter que pagar, e o time do Internacional vai pagar, o clube em si vai pagar aquilo que ele não teria culpa.
E esse pai, pelo que eu li, ele não faz mais parte da torcida organizada do Inter. Ele não tem nenhuma passagem pela polícia, mas pelo que ele fez com a criança, ele vai ser processado por ele ter batido no jornalista, por ele ter invadido o campo, e com a criança ele vai entrar na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é intolerável, é injustificável e não admito. Acho assim que vai jogar bem, tenha personalidade para perder também. Muito bem, prof. Muito obrigado pela colaboração. E Dirceu Vendramin Lovison, pior que a classificação foi a fiasqueira no final do jogo? Pior. Desclassificação. Boa noite, Thiago. E não Boa é noite, porque eu sou gremista que trouxe o assunto, mas né? Mas é o quê? É um prazer estar mais uma vez aqui, dividindo a bancada com o Eduardo, e hoje revendo a minha diretora lá nos idos dos anos 2000, lá no Tiradentes, 2002, né? Que nos anos 2000, a prof. Elaine no 2003. Tiradentes mandava aprender e mandava soltar. Exatamente, uma satisfação muito grande. Mais prender do que soltar, né? Exatamente. Hoje temos a bancada, então, de colorados, muito bonito isso, né? Apesar de que a classificação não veio. Na minha visão, o fanatismo, né, em qualquer coisa, ele não deveria existir. E aí tu vê que é uma atitude de um fanático, né? Porque ele não mediu as consequências, invadiu o campo com uma criança pequena, e não bastasse a invasão, ainda a agressão e valores que está passando para essa criança, tudo errado, vamos dizer assim, né? O que eu poderia contribuir aqui hoje, a minha visão é a seguinte: a gente conhece, eu como advogado conheço quais que vão ser as penalidades assim com relação ao direito penal para essa pessoa, e elas não vão ser muito grandes. É um crime pequeno, de menor potencial ofensivo, vai virar um termo circunstanciado, que é um processo que dá para pagar uma cesta básica ou fazer um acordo, e encerra por aí, pagando ali R$800, R$1.000, R$1.500. E com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente também, muito provavelmente a penalidade seja pequena. Eu acho que a saída para a gente evitar esse tipo de situação, além da conscientização, mas a melhor conscientização, eu acho que seria uma punição pro time, apesar de ser o meu, mas vamos pensar assim, daqui a pouco, na próxima, não vai ser mais, né? Uma punição exemplar pro time e, ao mesmo tempo, uma punição do time com relação ao seu sócio que invadiu o campo. Então, eu acho que as medidas seriam, daqui a pouco, o próprio clube ingressar com uma ação regressiva, e aí nós estamos falando em patrimônio, que é onde as pessoas mais sentem, buscando todo o prejuízo que ele tiver em relação dessa conduta, em razão desta conduta do torcedor. Daqui a pouco vai perder o mando de campo, vai ter que jogar com portões fechados, e aí fazer um cálculo de quanto que foi a perda de arrecadação, quanto que foi a perda do clube com relação a esse ato do torcedor, e ingressar com uma ação cobrando dele. Eu tenho certeza que vai servir de lição para muita gente. Claro que o efeito puramente punitivo não desestimula a conduta. A gente pode usar como exemplo os estados americanos em que tem pena de morte para o homicídio, por exemplo, e não tem números menores de homicídio do que os estados que não têm. Então, só a questão punitiva não é suficiente. Mas, daqui a pouco, servindo como exemplo, vai ter muito torcedor que é um pouco mais esquentado e que naquele momento de fúria sabe que ele não ia conseguir se conter. Quem sabe ele compre o ingresso na arquibancada superior, que vai ficar um pouco mais difícil de invadir o campo, né? Quem sabe esse tipo de atitude um pouco mais forte, vamos dizer assim, uma resposta exatamente, vai servir para desestimular a que outras pessoas façam a mesma coisa, né? Quem sabe a pessoa vai pensar duas vezes antes de botar em jogo um patrimônio de uma vida inteira por causa de uma bobagem dessas, né? Inclusive o mando de campo que pode perder até 2025, então é perda do patrimônio. Me chama a atenção a confusão, ela começa dentro de campo. Os jogadores buscam isso, então aí me coloca nessa balança a situação de como você, jogador, que é donatário naquele momento da camisa do time, que está representando aquele escudo, aquela instituição, e aí você não segura o seu brio, e aí isso acaba criando... Porque quem já foi em um estádio de futebol lotado sabe que a massa, ela acaba apagando o indivíduo e ela fala por si, e aí os piores sentimentos acabam vindo à tona, né? Diria a mãe do juiz a respeito desse tipo de situação. Mas me chama a atenção como alguns jogadores
perderam a linha, perderam a esportividade, partiram para uma situação dessa e como isso irradia, daí a arquibancada fora. Daí a mídia faz também muito faz a mídia, que nem você diz. A punição não é tanta, mas a mídia parece que aquilo é... Eles vão sofrer horrores, né? Sim. Pelo que a mídia diz, né? Mas legalmente, juridicamente, vocês são advogados, vocês sabem muito mais do que eu. Não estou aqui para discutir com advogados, né? Também você me põe no meio de 2 advogados, né? Mas a prof consegue sair dessa tranquilamente. Muito melhor do que os advogados. Exatamente. Duda Calderaro. Em primeiro lugar, boa noite a todos os nossos assistentes, né? Aos companheiros da mesa. É um prazer estar aqui com essa nobre representante do magistério pratense e regional, né? E com a Duda também, que faz o programa acontecer aqui na técnica. E esse aspecto que o Thiago coloca, para mim é o mais importante, né? Os jogadores iniciaram a briga, inflamaram toda a confusão. E se esse pai tivesse invadido o campo, tivesse adentrado no campo pela alegação que ele fez, eu entenderia. Se a confusão está na arquibancada, ele pede para o steward ali, que é o segurança, dizer, olha, me deixa entrar no gramado, porque eles vão causar um dano à minha filha. E o steward entendendo, não, o senhor pode entrar no campo, porque pode acontecer uma tragédia com a sua filha pequena. Mas ele dá essa desculpa para ele invadir o gramado, bater um jogador do Caxias e bater um câmara, é a desculpa mais esfarrapada que ele podia ter usado. Mas ele foi, de certa forma, no sentimento de manada, porque os jogadores que causaram isso tudo. E causaram pela sua incompetência em ganhar o jogo de um time da série C ou D, que é o Caxias. Talvez o salário de um deles pague a folha inteira do Caxias. E mais a comissão técnica e as demais despesas. E aí chega no final, não querem que os caras comemorem. Perdeu. Parece uma criança birrenta. Essa foi a situação que me chamou mais atenção. Perdeu, vira as costas, aplaude quem ganhou e vai embora. A gente tem visto isso acontecer em várias outras situações, na política, na vida cotidiana, as pessoas não admitem que perdem. Perdeu. Nossas crianças às vezes são educadas para não ter nenhum tipo de dissabor, elas não aprendem a ter perdas. Nós conversávamos antes aqui, aquele menino que matou a professora numa sala de aula, ele matou a professora porque a professora separou uma briga dele com outro menino que ele chamou de macaco. Ele foi lá e matou a professora, que ela separou uma briga dele. Então as pessoas não estão mais acostumadas a ter qualquer resistência a fazer tudo o que eles querem. Então, o Inter vai ser punido, os jogadores deviam ter perdas nos seus salários também, prejudicaram a instituição, prejudicaram a imagem da instituição, que essas imagens correram o mundo inteiro, prejudicaram o futebol como um todo, prejudicaram o campeonato, prejudicaram a empresa que transmite os jogos, só prejuízo para todo mundo. Em Minas, houve uma medida interessante. O clube punido só pode entrar no estádio mulher e criança. É muito difícil ter briga de mulheres e crianças dentro do estádio. Então o Inter vai ter que pagar essa pena no gauchão do ano que vem. Que essa pena seja ou estádio vazio, ou perda de mando de campo. Eu sou colorado também, sou sócio do clube. Mas tem que ser punido. Não pode passar pano se for da gente. Ou só entra mulher e criança. Quem sabe a gente tem que dar um pouco de civilidade para esses caras. E se for de torcida organizada, pune todo mundo. Ele era de uma torcida organizada até pouco tempo e agora não é mais. E outra coisa, teria que ser punido no pátrio poder. O Thiago e o doutor Disseu, que lidam muito mais com questões jurídicas, eu sou bacharel em direito, não sou advogado. Vocês que lidam muito mais com isso, né, na justiça. A mãe corroborou também, não sei que situação a mãe passa, pode sofrer violência desse homem, o cara que faz isso com a criança no colo.
pode muito bem agredir a mulher em casa também. Mas ela corroborou as declarações dele, dizendo não, ele estava certo, que ele queria proteger a criança. Como é que vai proteger a criança no meio de um tumulto? Proteger a criança é ele correr para outro lado. Devia sofrer sanção no pátrio poder também. Então, a gente tem que parar de passar a mão. O Brasil é o país do passa-mão. Deixa assim, depois vamos ver o que dá. E não dá nada. E não dá nada. E chama atenção também, nós seguidamente temos acontecimentos nos estádios da dupla Grenal. O ano passado teve uma situação na Arena do Grêmio, acho que foi no ano passado, no final do ano retrasado, que houve briga e outras situações na chegada dos jogadores. Teve o episódio dos banheiros no Beira-Rio, que faz muito tempo, para quem lembra disso aí, aconteceu esse fato também. E apesar do empenho dos órgãos de segurança, você ter um pelotão especial para cuidar dos jogos de futebol, você ter um juizado especial para cuidar dos casos de futebol, ainda não conseguimos ter o controle sobre essa situação, que daqui a pouco também não existe um controle sobre aquela massa incandescente movida por uma paixão. Mas pelo menos a civilidade a gente tem que achar uma forma de manter, porque é um reflexo da própria sociedade gaúcha. De certa forma, o estádio de futebol é um microcosmo do que acontece na própria sociedade. Né? Essa semana está havendo um julgamento em Porto Alegre, deve ter terminado, de uma agressão que ocorreu de skinheads contra um rapaz num bairro de Porto Alegre, porque ele usava um kippah. O rapaz era judeu, eles agrediram ele por isso, há 18 anos atrás. 18 anos atrás. 18 anos atrás. Já estava para fazer carteira de motorista esse crime. É. Então imagina. Então, o Rio Grande do Sul tem um histórico dessas questões que nós precisamos repensar. E nós vamos para um breve intervalo comercial e contamos com o apoio do Unimed Vale das Antas, está na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala e Viver Móveis. Um abraço para o seu Renato Roncato, que está nos acompanhando. E no próximo bloco, mais uma grande companhia brasileira pede recuperação judicial, o que isso revela ou traz do atual cenário. Voltamos em 2 minutos. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, voltamos ao vivo nessa noite de quinta-feira, agora para falar sobre um outro fato que foi pincelado aí nessa semana. A questão é economia. E mais uma grande empresa brasileira pede recuperação judicial, ou seja, recorre ao judiciário para pedir um fôlego no pagamento das contas. Dessa vez foi o grupo Petrópolis, o dono da cerveja Itaipava. As dívidas da empresa de bebidas chegam em torno de 4 bilhões de reais. E a companhia agora recorreu aí à Justiça do Rio de Janeiro. O pedido foi aceito pela 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça e, segundo as informações, o processo já está tendo seu andamento. Qual é a implicação dessa notícia, que não é isolada? Nós tivemos o caso Americanas e outras 2 ou 3 grandes companhias que também pediram recuperação judicial agora em 2023. O que isso nos revela até esse momento sobre o cenário econômico? Dr. Dirceu Vendramin. Vendramin Lovizones. Lovizones. Deixar bem completo.
Olha só, Thiago, a recuperação judicial, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo, é uma medida que ela é recente, vamos dizer assim, é de 2005, né? Então, antes não existia, a empresa ia mal e chegava num ponto em que era decretada a falência dela e a própria empresa pedia a falência. A partir de 2005, então, se criou o Instituto da Recuperação Judicial, que é muito bom, e ele deveria ser utilizado por todas as empresas porque ele pretende evitar uma falência. Então, quando a empresa chega num ponto que ela imagina que vai entrar em falência, ela consegue ingressar com esse pedido de recuperação, o juiz dá um prazo de stand-by, stay period, e em que se 180 dias, geralmente, em que cancela e suspende o pagamento de todas essas dívidas, né? E depois, então, convoca todos os credores para que eles votem em assembleia um plano de recuperação. E aí, geralmente, se dá um prazo muito maior para que essa empresa faça o pagamento, ou muitas vezes se deixa de cobrar juros, multas ou alguma coisa nesse sentido. A gente tem um caso bem emblemático que afetou quase todos os brasileiros, que é a recuperação judicial da Oi, que foi ingressada em 2016, o plano foi aprovado em 2017 ou 2018 e por um lobby muito forte da empresa conseguiram uma renegociação de 20 anos. Hoje eu falo isso porque nós temos ainda muitos clientes com processos da antiga diferença acionária, que são valores altos para receber, em que não receberam esses valores, 20 anos de carência, e muito provavelmente a empresa vai sugar tudo que puder para lá daqui 20 anos, então sim, decretar a falência. E ela já fez um pedido de recuperação da recuperação judicial. Exatamente. Então, mas deixando isso de lado, então, com relação ao Grupo Petrópolis, o que me chamou a atenção na notícia, no que eu pesquisei, é que a grande parte da dívida dela é com o mercado financeiro. Então, além disso, a gente alia 23%, então quase uma quarta parte de queda na arrecadação, na receita. Então, começaram a vender menos e, ao mesmo tempo, tem uma dívida grande com o mercado financeiro. Como é que uma empresa cria uma dívida com o mercado financeiro? É emitindo títulos de crédito privado. A empresa geralmente é via debentures, né? Então nós tínhamos um cenário que muito provavelmente, eu não fui olhar a fundo, mas é o que está acontecendo com quase todas as empresas. Nós tínhamos um cenário de Selic a 2%, em que eles emitiam debentures com pagamento de Selic mais 1,5% ao ano, por exemplo. E arrecadavam, então, dinheiro do mercado financeiro a 13,5%, 4% ao ano, quando o crédito bancário estava 8%, 10%, 12%. Só que em questão de pouco tempo, a gente teve uma reversão na taxa Selic e ela subiu e hoje está perto de 14%. Se eu não me engano, já chegou em 14% ou 13,75%. O que acontece? Aquela dívida que eles estavam tendo um pagamento a 13,5% ou 4% ao ano, hoje está em 14 mais 2,5, 3 ou 4, ou dependendo a firmeza que o mercado financeiro sente com essa empresa, às vezes é Selic mais 7, Selic mais 5. Então hoje eles estão pagando, vou chutar 20% de juros anuais. É impossível pagar. E além disso, com uma queda de receita, né? E aí a pergunta diz, teve um aumento, eu até cheguei a pesquisar, tem um site que informa, ele faz o agrupamento dos pedidos de recuperação judicial. Em 2022, em janeiro, teve 69 pedidos. E em 2023, 93. Então, chutando a grosso modo, 13, 7, 21, teve uns 30% a 40% de aumento no número de pedidos de recuperação judicial. Eu aposto que praticamente todos são relacionados a dívidas que o juro subiu muito. Então, às vezes, se torna insustentável. Vamos ver os próximos capítulos. Tem uma promessa assim, do governo de baixar um pouco essa Selic. Vamos ver se vai ser cumprida. Muito bem. Duda Calderaro. Nessa escrita frenética em cima da mesa. Eu, às vezes, tenho algumas ressalvas quando essas grandes empresas fazem essas negociações de concordata ou falência ou essas recuperações judiciais, porque muitas vezes são formas delas pressionarem o setor público por renegociações de dívidas que muitas vezes são o principal credor é o setor público. Via de regra, os bancos públicos, né? Os bancos públicos geralmente são os grandes prejudicados nessas questões, né?
E muitas vezes essas empresas lastreiam o seu cotidiano com títulos de dívidas que eles não possuem lastro real. Eu queria dar um outro exemplo. Aqui em Gramado, a empresa que é mantenedora aí da Snowland, etc., também está no mesmo pé. Como é que eles se financiavam? Eles emitiam créditos imobiliários por terrenos e imóveis que eles iriam vender e nisso captavam dinheiro. Só que não estavam vendendo tanto como imaginavam e pararam de pagar a credora. Claro que teve a pandemia, que isso afetou os negócios deles, mas alguém acredita que aquilo ali não tem uma movimentação gigantesca de dinheiro? Então, o que acontece e o que me assusta um pouco é quando a gente pega exemplos como das americanas, que os donos das empresas sempre saem extremamente bem, e deve ser o caso também aqui de Gramado, e deve ser o exemplo do dono da Itaipava. Pequenos fornecedores, lá no caso das americanas, estão vivendo situações daí eles falindo, e aí não vão ter esse apoio porque eles não têm um conjunto de funcionários suficiente para mobilizar classe política ou até judiciária para sensibilizar para que saia uma recuperação judicial mais ágil, né? A das americanas foi, até do mesmo comentário aquele dia aqui, lembra? Aqui o fato. Foi rapidíssima, né? Pelo tamanho do processo, foi despachado ligeiramente. E aí isso causa um efeito dominó de começar a quebrar pequenos né? De repente lá a Itaipava, de repente fornecedor de tampinhas ou rótulos ou etc, quebram. Frascos. Né? E eles, os donos, continuam. Então, assim, a justiça brasileira, em alguns aspectos, deveria observar essa cadeia toda, né? E a quebra a despersonalização da pessoa jurídica devia ser muito mais ágil para que os donos realmente tivessem eles que entrar com o patrimônio deles também para suprir, ao menos com uma boa parte, esse valor inicial para começar essa recuperação. Daí eu acredito que teria mais legitimidade para que esses processos tivessem andamento. Senão a gente vai ficar sempre numa situação de empresa quebra, daqui a pouco eles abrem com outro nome ou vão para outros países viver a vida deles, e os bancos públicos muitas vezes ficam com a moeda podre. É complicado. A gente está vivendo aí uma situação de bancos nos Estados Unidos tendo problemas, né? Uhum. Muitos deles, se vocês observarem, são bancos que financiavam as Big Techs, né? Que eles começaram a demitir o Facebook, né? Que é Twitter. Como é que é o nome do Facebook? Meta. A Meta começou a demitir, e todos eles começaram a demitir. E, logicamente que os financiadores deles que começaram a abrir as pernas primeiro, né? Então, eu acredito que nesse sentido seja uma coisa meio localizada, até porque o próprio sistema financeiro não quer passar de novo por o que aconteceu em 2008, né? E aqui no Brasil também, essas empresas maiores, que vão ter essas concordatas, eu não lembro exatamente, essas recuperações judiciais, eu não lembro exatamente o valor da Oi, mas deve ter sido muito maior que essa, né? 60 e poucos bilhões. E essa é 4. E desses 60 e poucos bilhões, 8 ou 9 era a Caixa Econômica Federal, a credora. Olha, então aí tu vê que, no fim das contas, é aquela coisa, né? Queremos tudo privatizado, mas quando a gente vai mal, o governo que aguente. Aí é complicado. Prof. Elaine. Tudo, agora eu pego o gancho aqui do Duda. Tudo acontece no setor, tem que buscar tudo socorro no público.
né? Tem que privatizar, mas tudo acontece se o público ajuda. Se tu vê um evento, é o público que tem que ajudar. Se tu vê, então, essas falências, é o governo que tem, é o governo federal, é o público, né, que tem que ajudar. Então, tudo cai no público. Então, fica difícil essa responsabilidade do poder público pegar, abraçar, e como Duda diz, os donos nadando no dinheiro, nadando na fortuna, né? Será que o dono dessa Itaipava aqui não tem dinheiro, não está com milhão que nas Americanas, que o Duda falou? Então, eu não tenho, assim, um grande conhecimento quanto eles nesse aspecto, né? Um pouco que a gente lê, diz que agora eles tinham que pagar uma dívida logo de 140 milhões, mas que já foi postergada essa dívida deles para ver se conseguem pagar os mais adiante, né? E outra coisa que eu li, que durante a pandemia eles perderam bastante, que nem ele falou, perderam muito de vender, porque os pessoal ficava em casa e não saía beber, e faziam cerveja, faziam vários tipos de bebida alcoólicas e não alcoólicas, e baixou bastante estas vendas. Então, não tinha mais festa, não tinha mais... Essa pandemia, ela deu muita consequência negativa para vários comércios, várias indústrias, né? E o público é que você tem que pagar, e essas pequenas indústrias, com esses poucos trabalhadores também vão sofrer com isso, né? Então, não tenho, assim, um conhecimento que nem os meus colegas advogados aqui, né? Mas, um pouquinho, as Americanas me chamou muito a atenção o dinheiro que tem os donos, né? Sim. Esses aqui não veio muito, claro, ainda a público o dinheiro dos donos, né? Mas a Americana veio. No caso da Americanas é muito pior, porque lá tinha uma fraude contábil que era dolosa, era com vontade de esconder. É aquele negócio assim, eles tinham uma dívida que eles se esqueceram de colocar 40 bilhões, se eu não me engano. Foi assim, um atrapalhozinho muito pequeno. Né? O contador ali na hora de digitar a vírgula se atrapalhou. 40, só errava 3 zeros, né? 40 bilhões. Né? Diferente daqui, que até o momento o que se tem é a impossibilidade de pagar. Dificuldade operacional. Outra coisa que eu vi que eles... Mas pode ser que surjam indícios de fraude também, né? Pois é, eles estão até plantando lupo. Que até agora tudo é importado, né, o lupo. Então eles estão até plantando lupus, né? Lúpulos. Como é que é lúpulo? Lúpulo. Para fabricação de cerveja, para ver se consegue recuperar. A questão toda, a concepção da própria recuperação judicial, ela não é uma figura que vem da nossa legislação brasileira. Então, até hoje, ela parece um pouco estranha. Ela tem menos de 20 anos e chama atenção. A associação com a antiga falência concordata é uma situação corriqueira de se fazer, apesar de serem institutos diferentes. Tem a recuperação judicial, que é feita com o intuito de estratégia, para dar fôlego para a empresa, para ela passar por essa situação, para ela renegociar as dívidas. E sim, sempre o principal setor afetado acaba sendo o bancário, enquadrados os bancos públicos e os particulares. Mas é também, de outro lado, a única ferramenta legislativa que existe, né, a 11.101 2005, é a única ferramenta de lei que ela se apresenta para, eventualmente, aquela empresa, aquele empresário, aquele empreendedor, aquela companhia, que por uma circunstância ou interna operacional ou externa de algum fator que esteja acontecendo, e nós temos alguns fatores, vimos uma pós-pandemia, uma guerra na Europa, uma situação de juros, uma troca de governo, tudo isso abala as relações de consumo. E aí ela é a única figura de lei que aparece para dar vamos dizer assim, uma colher de chá, vamos parar com as execuções, vamos estancar por tal período a cobrança das dívidas, reorganiza o caixa, readequa a situação e vamos ver como acontece. E o passivo joga lá para frente. Não, é claro que é importante a gente separar o joio do trigo, né? A pandemia desorganizou muito diversas empresas, especialmente as que trabalhavam bastante com o mercado interno, né? Então, assim, claro que fatalmente a gente não pode incidir no erro de dizer que todas trabalham com o princípio da má-fé, né? Como aconteceu com as americanas. Muitas delas são efetivamente empresas que os donos muitas vezes confundem o próprio patrimônio com o patrimônio da empresa e quebram junto.
E aí a única ferramenta legal que a gente faz a aproximação de dois sistemas da sociedade, que é o sistema econômico e o sistema jurídico, passa pela lei de recuperação judicial e falência. Os processos geralmente são longos, duram muito tempo, tem muitos questionamentos, mas nesse meio tempo a organização consegue se reabilitando. Claro, casos e casos. A Oi encerrou a recuperação judicial e a lei te dá um espaço, você não utilizar as benesses que ela traz por um período de 2 anos. A Oi cumpriu com o plano durante 2 anos, encerrou a fase judicial, ingressou novamente. Todo esse passivo vai ser renegociado mais uma vez, até podendo ir aí vencer no cansaço muita gente, né? Aquela conta que custava 100, depois de um tempo ela vira 50, depois de um tempo ela vira 20 e à vista de pago 5, tá resolvido. Então assim você vai aí esculpindo ao contrário o condomínio de credores. É uma saída estratégica, mas sim, casos e casos. As americanas chamam muito atenção e vai chamar ainda atenção para ver o quanto as instituições brasileiras, no caso, quanto o Poder Judiciário, tem poder de coordenar uma situação como essa, que é uma, se não a maior, né? A maior é a da Oi, mas é uma que representa diretamente pela questão do varejo, de estar aí com uma grande cadeia. A Oi tem um sistema de tecnologia, mas presta um serviço direcionado. Agora, Americanas é ainda aquele objeto que o sujeito entra, pega, compra, paga ou faz a compra pela internet, tem uma relação de consumo. E como é que o Instituto da Recuperação Judicial vai servir para traçar essa história daqui por diante? E também a responsabilização, obviamente, dos principais acionários. Se você é uma companhia pequena, as execuções elas prosseguem contra os co-obrigados e aí muitas vezes tem pessoas que literalmente acabam abrindo mão de todo o patrimônio de uma vida por conta de uma situação dessas. Agora, num cenário macro, onde você tem um 3G Capital, onde você tem Lehman, Sucupira e os outros, tem um outro, como é que é o nome dele, agora não me recordo, como é que eles vão agir nessa situação? Sendo que na mesma semana que a companhia entra em recuperação, eles têm um lucro acionário de outras operações. Então, por que a gente não equilibra isso? Claro que essa conta está sendo jogada para alguém. E no caso da Itaipava, daí sim, nós temos que ver que ela é uma das principais concorrentes da Ambev. Então, o quanto o peso... Ambev dos mesmos donos da Americanas. Dos mesmos donos da Americanas. Então, o quanto esse peso corporativo e mercadológico acaba incidindo por uma companhia dessas entrar nessa situação. A novela é longa, demora muito mais do que 7 ou 8 meses na teledramaturgia, mas o Instituto está aí, serve para proteger, para dar estratégia e para dar prosseguimento. Me lembrei agora de quando faliu o Banco Sul Brasileiro. Ele fez puff, né? Minha mãe tinha dinheiro lá, ela perdeu um monte. Depois eles deram ações. Vai ver se tu recupera ações. Nunca mais. Né? Então foi uma coisa assim, ele falido, deu. Não teve recuperação judicial, não teve nada. Dia pra noite. Quem é que perdeu? O pessoal que tinha todo o dinheiro depositado lá. Por isso que quando foi feita a Constituição de 88, o sistema financeiro nacional está lá dentro previsto para evitar episódios como esse. Pois é. E o sistema bancário brasileiro é também olhado pelos países do estrangeiro como um sistema, vamos dizer, organizado. Os bancos não quebram do dia para a noite aqui, existe uma rede para fazer isso. Mas antigamente quebrou, né? Quebrou e muita gente se prejudicou, né? E aqueles Montepios que quebravam toda hora, também a senhora lembra? Uhum. Então, você vai fazer uma releitura, um feedback das situações, né? Me lembro minha mãe querida, ela não era aposentada nada e tinha o dinheiro lá e perdeu quase tudo. Mas se não são sem vergonha, como é que o seu advogado ganha dinheiro? Como é que é? Se não são sem vergonha dando golpe, como é que os advogados ganham dinheiro? Ai, também não é assim, né? Vamos defender os advogados. Direitos violados. Como é que os advogados vão fazer, né? Pois é. Um Estado muito grande, muitas vezes ineficiente, exige uma rede de causídicos sempre pronta e à disposição para atuar, para proteger o cidadão dos abusos, sejam do sem vergonha, seja do poder estatal. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, voltamos para falar de Dilma Rousseff. Ela está sendo presidente do BRICS, o banco aí, uma instituição mundial que reúne o Brasil, Rússia, a Índia, China e África do Sul. Eu acho que 3 ou 4 países daí não tem mais fundadores, né? Tá entrando. Você vai saber a opinião da bancada sobre a Dilma no BRICS na sequência. A gente volta já. Tá entrando. Nossa vida é feita de conexões.
aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Muito bem, voltamos ao vivo. Já que falávamos de mercado financeiro, empresas e corporações, nós temos que agradecer aquelas que nos apoiam todas as noites. Unimed, Vale das Antas, Tá na Roda Pneus, Sicredi, Gobi Lupo Scala e Viver Móveis. Terceiro, derradeiro e último bloco dessa quinta-feira, não podia faltar uma pitaquinha sobre a política. E o fato escolhido da semana é que Dilma Rousseff aí foi nomeada na presidência do Banco dos BRICS e causou uma certa perplexidade, né? O que pensar a respeito? Ela já foi para Xangai, já está tomando posse de um cargo importante em uma instituição global. A minha pergunta fica: Dilma Rousseff, no seu último mandato presidencial, foi responsável aí à frente de uma das piores recessões que já tivemos no Brasil, os anos de 2015 e 2016, com PIB negativo. E agora ela assume uma instituição econômica aí de classe mundial. Duda Calderaro, eu estou perplexo. O que tu me diz a respeito? Bem, primeiro ela não foi escolhida, ela foi eleita, né, pelos países. O mandato é do Brasil até 2025 e já vinha sendo ocupado por uma outra pessoa que foi indicada pelo Brasil e eleita também pelos países membros, que inicialmente eram Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul. E agora tem outros países que também fazem parte também, não são membros fundadores, como lembrou bem o Dirceu, que são, salvo engano, Bangladesh, Emirados Árabes, Uruguai e tem mais algum outro. Dubai. É que acho que Dubai faz parte dos Emirados Árabes. E o estranho, assim, tem essa questão da perplexidade se deu mais naqueles setores que têm efetivamente críticas a qualquer que fosse o indicado, assim, eu acredito, né? Claro, tem um componente, até nós estávamos conversando agora aqui, que é claramente a questão da misoginia, por ter sido uma mulher, especialmente a Dilma, né? Que já sofreu isso durante o seu mandato como presidente da República. Ela tem umas características assim que eu não sei se a Prof. Elaine vai concordar, mas talvez um pouco parecidas com a Prof. Elaine. Ela sempre foi considerada uma pessoa mais firme. A Prof. foi diretora nas escolas que ela dirigiu e sabe como é que é ser mulher à frente de um comando. Não basta simplesmente tu ser boa no que faz, mas às vezes tu tem que te impor em algumas coisas. E a Dilma sempre foi muito incisiva nas coisas que ela fez. E isso ela pagou um preço muito caro.
as pessoas sempre consideraram ela mandona demais, mas comandar algumas instituições, especialmente a Presidência da República, exige algumas manifestações um pouco mais duras, e ela o fez. E eu lembro também aqui, quando a gente teve um programa que o Thiago criticou a escolha do Mercadante no BNDES e o Haddad no Ministério da Fazenda. E a Dilma no BRICS. E agora a Dilma no BRICS. Mas olha, é quase uma tríplice coroa. Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então são as escolhas feitas pelo Lula, e certamente tu teria crítica se fosse outra pessoa também. Mas sendo a Dilma, então aí sim, a joia da coroa. A crítica mais incisiva, Duda, seja pelo fato de que eu vivia no ambiente econômico em 2013, 14, 15, 16, 17, e o que aconteceu com quem lidava com empreendimentos nessa época foi algo avassalador. Então, PIB negativo hoje é só um número, você lá olhar a estatística, -1, -2, mas para quem detinha ou detém ainda negócios e provém de situações, sabe quanto é que foi aquela época? Sabe quanto foi o PIB da China em 2014? -7,5. E eles vinham de um PIB de 9, 10. Sim. Foi a época da crise das commodities, etc. E para mim, assim, eu acho que a gente teria que ter um programa específico para falar sobre todo esse período de crise de 2016, de 2014 para frente. E teve uma série de circunstâncias políticas também, Eduardo Cunha, a negativa do Aécio de que houvesse governabilidade e outras coisas, a decisão da Dilma de levar o Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, a decisão dela e do governo de ceder ao mercado e de fazer um ajuste fiscal muito rigoroso, a diminuição de investimentos sociais, várias questões que foram feitas, que a gente podia fazer um programa específico sobre isso. Por isso que eu achava que esse pessoal tinha que ter se aposentado lá. Talvez a minha crítica grande vem daí. O Joaquim Levy tanto não se aposentou como foi para o governo Bolsonaro na presidência do BNDES depois. E assim, então tem algumas ponderações que eu queria fazer rapidinho assim. O salário que a Dilma vai receber agora é o mesmo que recebia o... Ele tem um nome todo esquisito. Marcos Troio. Troio. É o mesmo salário. Estranho que quando era ele ninguém falou do salário. É verdade. E agora daí ela assume, daí o salário dela vira perplexidade. É pelo salário. A perplexidade é pelo... É o mesmo salário do que o cara recebia, estabelecido pelo próprio banco. Não sei se não seria também importante, quando a gente trata dessa questão de salário, a gente discutir, por exemplo, se é justo o salário dos vereadores de Nova Prata, da nossa região. Discutimos tempo atrás. Acho que é uma coisa interessante também. Chegamos à conclusão de que não está muito justo. Do jeito como foi aprovado. A Dilma é formada em economia, presidiu a Fundação de Economia e Estatística no Estado, foi secretária da Fazenda do governo Colares em Porto Alegre, foi secretária de Estado, foi ministra... Minas e Energia. Ela foi secretária de Minas e Energia, ministra de Minas e Energia, ministra-chefe da Casa Civil, presidente da República. Ela é estudiosa da economia chinesa. Se vocês observarem, tem no YouTube, ela faz várias discussões sobre a questão da economia chinesa. E o banco dos BRICS, que é a NBD, que é o novo banco de desenvolvimento, que é chamado, ele tem um papel fundamental nessa época agora que nós estamos vivendo uma movimentação no capitalismo mundial, que é um mundo mais multipolar. Então, o Banco Mundial e o FMI têm uma regulamentação lá da década de 40. No Banco Mundial, a Bélgica tem mais votos do que a China. E olha o peso da China no mundo. Então, acho que é muito importante o Brasil estar inserido nessa lógica toda desses novos países, com um banco que tem uma carteira de investimento de 30 bilhões de reais, e nós temos uma pessoa que foi presidenta do Brasil, né? Uma mulher que foi presidenta do Brasil, na presidência do banco, e fazer essa interlocução com esses países. Ela que conhece profundamente a China, tem plenas condições para fazer isso, tem uma ligação forte com a economia, e vai fazer jus a essa escolha dela estar lá, tendo sido eleita e aceita pelos demais países.
Prof. Elaine Casanova. Eu estou pensando aqui, ó. Primeiro, muita crítica com a questão que ela ser uma mulher. Mulher para mandar, mulher para coordenar, tá? Então, existe a misoginia, que nem falou, e tudo, né? A gente fica um pouquinho assim, foi a única pessoa indicada. Se ela foi a única pessoa indicada, obviamente que ela tem que ser escolhida, né? Não tinha outra. Não estou discutindo se ela, o méritos, se ela sabe, se ela conhece. Ela é uma estudiosa, tá? Não morria de amores por ela como presidente da República, mas ela era uma mulher, ela é estudiosa e foi a única pessoa indicada pelo Brasil e é a vez do Brasil até 2025, conforme o Duda falou. Então, tomara que ela se dê bem, é bom que o Brasil tenha seu lugar também e até 2025 temos alguém nosso e tomara que ela faça um bom trabalho e continue lá até 2025. E Duda, se ela trouxer dinheiro pra cá, tá tudo bem. Tem, nossa. Nem é só questão de dinheiro, é projetos de infraestrutura com esses países que tem, né? A gente tem que se aproximar da Índia também, né? É um mercado de mais de 1 bilhão De pessoas. de consumidores, né? Dirceu Vendramin, está aí pensando, Luvison, está aí pensando a fazer contas sobre os futuros investimentos dos BRICS? Na verdade, Vamos sim, abrir um escritório de advocacia na Índia. Hare Krishna, né? Expandir os horizontes. Não, o que eu vou falar não é nem a minha opinião sobre o assunto, é mais uma reflexão que eu gostaria que cada um que nos escuta pensasse. A gente tem às vezes o óbvio ele precisa ser dito, senão ele passa despercebido, né? Então a gente tem uma divisão hoje numa estrutura pública que são cargos técnicos e cargos políticos, certo? Parece óbvio, mas muita gente não vê. O cargo técnico, ele é aquele que ele é provido por concurso, que é aquele que efetivamente bota a mão na massa e ele está ali para fazer o que o cargo precisa como atribuição. Ele precisa cumprir as suas regras, cumprir aquilo que precisa ser feito, independente de movimento político, independente de quem seja o gestor, vamos dizer assim. Por isso que nós temos concurso público e por isso que nós temos a necessidade de que esse concurso tenha uma estabilidade para evitar que um novo gestor queira impor a sua vontade, muitas vezes contra aquilo que precisa ser feito. E aí nós temos cargos políticos e precisa ter esses cargos políticos porque os cargos políticos vão dar ao cargo técnico as diretrizes de governo. Porque muitas vezes nós temos várias formas e várias possibilidades de desenvolver o mesmo tipo de trabalho e elas têm que estar alinhadas com um plano de governo que não é específico da educação, não é específico da saúde, mas que muitas vezes ele engloba todas essas áreas. Então vamos trazer agora para a nossa realidade municipal, por exemplo. A coisa mais natural do mundo é que um prefeito, quando ele se eleja, ele vai nomear o seu secretariado. E esse seu secretariado tem que ser pessoas alinhadas politicamente com ele. Então é muito natural que essas pessoas, inclusive, tenham muitas vezes filiação no mesmo partido, que tenham participado da campanha, e isso não é errado. É a coisa mais certa que tem, já se está muitas vezes agregado junto e trabalhando junto, exatamente porque se tem os mesmos pensamentos e se segue a mesma linha. E aqui falo sempre pensando numa teoria de pessoas boas e com bons motivos, vamos dizer assim, né? Então, a coisa mais natural é que enquanto o presidente Bolsonaro estivesse no poder, ele nomeasse pessoas de sua confiança e agora com a substituição do presidente, que haja uma substituição de todos os cargos políticos de liderança para alinhar com a nova gestão. O Marcos Trojo, pelo que eu pesquisei e pelo que eu ouvi na época, ele era um professor da USP, da área de economia, ele era um diplomata brasileiro, ele trabalhou no Ministério da Fazenda e tinha uma qualificação para exercer esse cargo. Assim como, pelo que o colega Eduardo falou, a própria Dilma Rousseff também tem qualificação para exercer esse cargo. A questão toda são duas. A Dilma Rousseff foi uma figura pública, né? Foi e é uma figura pública. E aí a gente tem que levar em consideração que qualquer cargo que ela fosse nomeada geraria um impacto. Se ela fosse nomeada para fazer a limpeza do prédio, ou para servir o café, ou para ser subchefe, ou para ser subsecretária, ou para qualquer coisa que fosse, ela com certeza iria ter alguma espécie de crítica. Isso é natural e
é evidente, até por questões políticas e por descredibilidade, uma tentativa de descreditar. E a outra coisa que me chamou a atenção é que o Marcos, que era o presidente anterior, ele era bem quisto pelo mercado financeiro. Então isso não gera uma notícia de impacto, porque não é do interesse a substituição dele. Então aqui assim, eu não quero que ninguém interprete como minha opinião pessoal nem nada. Eu só trago essa reflexão, que é extremamente natural que o gestor indique, que a indicação dela para qualquer cargo geraria sempre uma controvérsia e que o gestor anterior, ele era bem quisto pelo mercado financeiro, coisa que a gente sabe abertamente que a Dilma não é. Então, só trago essas ponderações. Eu achei uma coisa muito elegante da parte desse Marcos é que ele já havia colocado que em março ele colocaria o cargo à disposição, não ficou gerando óbice de, não, eu vou ficar, vou bater o pé, vou ficar. E entendendo justamente, acho que essa posição que tu mencionaste, Dirceu, e ele foi assessor do Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, e ele ponderou, acho que justamente esses princípios que tu colocaste, e ele disse, não, em março eu coloco o cargo à disposição, e foi o que ele fez. Muito bem, e nós vamos nos colocar à disposição do final de semana, porque amanhã é sexta-feira, né? E voltando na próxima quinta-feira da semana que vem com temas aí que merecem ser debatidos na nossa bancada. Um obrigado para a nossa querida Duda Prigo, que faz o melhor chá da quinta-feira à noite da televisão brasileira. Jefferson Frois, a nossa técnica, Prof. Elaine, Duda Calderaro, Dr. Dirceu, muito obrigado a todos. Ponto a Ponto retorna na semana que vem. Um excelente final de semana para você.